Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. E hoje com os principais momentos das sessões dos dias 25 e 26 de abril de 2018. Karina, uma pauta bastante diversificada, muitos processos que havia perspectiva e vários processos foram julgados. Destaque particularmente para questões relativas a atos do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público e também uma questão que inclusive levou a uma tese, já que se tratava de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que foi a possibilidade de qualquer parlamentar, como cidadão, requerer informações ao Poder Executivo. Ao todo, Cadu, foram 7 julgamentos realizados e todos eles concluídos. 2 na quarta-feira e 5 julgamentos realizados na quinta-feira, todos, como eu disse, com julgamentos concluídos de ações diretas de inconstitucionalidade, mandado de segurança e esse recurso extraordinário que acabou sendo julgado de uma forma bastante rápida na própria quarta-feira, em que os ministros decidiram que um parlamentar, um vereador, poderia sim, enquanto e na qualidade de cidadão, buscar junto ao Poder Executivo informações sobre a gestão municipal e que isso não violaria de forma alguma a fiscalização, que é também função típica do Poder Legislativo, em analisar as contas do prefeito, já que a Constituição determina que a Câmara de Vereadores, dentro do colegiado, pode fazer a fiscalização e buscar essas informações junto ao prefeito acerca dos gastos com a gestão municipal. Nesse caso, havia um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que estava impedindo esse vereador de sozinho, de forma direta, buscar esse tipo de informação junto ao prefeito, ao chefe do Poder Executivo Municipal. E na quarta-feira, os ministros acabaram julgando procedente, por unanimidade, esse recurso extraordinário para entender que, não só na condição de parlamentar, mas na condição de cidadão brasileiro, todos podem buscar essas informações e elas devem ser concedidas, desde que, diz a Constituição Federal, essas informações não sejam sigilosas. Esse foi o julgamento realizado na quarta-feira e na quinta-feira várias ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas, mas um mandado de segurança que também foi julgado e concedido, a segurança confirmando a liminar já anteriormente deferida pelo relator, informando que o Senado da República deveria retirar do site informações que haviam sido disponibilizadas e que teriam caráter sigiloso em razão de uma quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico ocorrido durante a CPMI dos Correios, que aconteceu em abril de 2006. Essas informações estavam disponíveis e acabavam, de uma certa forma, violando a privacidade daquela empresa recorrente ou, na verdade, autora desse mandado de segurança e que os ministros acabaram entendendo que, sim, estaria havendo uma violação desse direito da privacidade com essa divulgação de dados acobertados pelo sigilo, já que a Constituição garante a inviolabilidade da privacidade e da intimidade dessas pessoas. No mais, várias ações diretas de inconstitucionalidade, como você disse, foi a semana das ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo Procurador-Geral da República contra atos tanto do CNJ como do Conselho Nacional do Ministério Público. A maior parte dessas ações julgadas improcedente, apenas uma, Cadu, resolução do CNJ, é que foi julgada parcialmente inconstitucional em um dispositivo apenas que proibia a possibilidade de prorrogação de pedidos de interceptação telefônica que já vinham acontecendo nos plantões judiciários. Em alguns feriados forenses que são realizados, essa resolução do CNJ trazia essa vedação e esse impedimento e, nesse ponto, os ministros entenderam que haveria uma inconstitucionalidade. No mais, as resoluções do CNJ e do CNMP foram confirmadas a sua constitucionalidade, sendo julgadas improcedentes. Karina, esse é o panorama geral, portanto, da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como sempre, aqui no Plenárias vamos fatiar, vamos ver mais detalhadamente como foram estes julgamentos. Começando, portanto, com a sessão plenária da quarta-feira. Como qualquer cidadão, parlamentar pode requerer informações ao Executivo e, como vimos, esse foi o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão plenária desta quarta-feira. Tese aprovada, como já adiantamos também, já que se tratava de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, essa tese dispõe que o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso à informação de interesse pessoal ou coletivo. Por
unanimidade, o plenário do Supremo decidiu que parlamentares, enquanto cidadãos, podem solicitar diretamente ao Poder Executivo informações e documentos públicos sobre a gestão. O caso foi analisado durante o julgamento de um recurso extraordinário de um vereador de Minas Gerais. A decisão, com repercussão geral reconhecida, vale para processos semelhantes em todo o país. O relator foi o ministro Dias Toffoli. Aqui não se tratam de informações sigilosas, não se tratam de informações que dependeriam, por exemplo, de uma comissão parlamentar de inquérito, de uma formalização maior. São informações que são dadas a qualquer cidadão, mesmo que não seja parlamentar. Também cito aqui a distinção de um caso, que foi uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei de São Paulo, do Estado de São Paulo. Esta lei do Estado de São Paulo permitia a qualquer parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo chegar em qualquer repartição pública e obter todas as informações possíveis, simplesmente chegando no balcão da repartição e pedindo-a. Este Supremo, num julgado relatado pelo ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, entendeu que extrapolava os limites e era uma interferência de um poder em outro nas atividades cotidianas que os poderes tinham e que isto não era dado, então extrapolava o poder de fiscalização uma lei tão abrangente. Nós temos hoje a lei de transparência, nós já temos desde a década de 60 a lei da ação popular, que permite ao cidadão requerer, seja judicialmente, seja diretamente, informações. Ou seja, aqui no caso eu faço essas distinções em relação à jurisprudência anterior da Corte para assentar que o vereador, na qualidade de vereador, mas também de cidadão, ele tem o mesmo acesso. Um parlamentar não é menos cidadão do que um cidadão. Ele é, obviamente, até para ser parlamentar e elegível, ele há de ser um cidadão brasileiro. Portanto, eu acabo por dar provimento ao recurso extraordinário, senhora presidente, e sugerindo a seguinte tese: o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso à informação de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, e das normas de regência desse direito, que Lei da Transparência e outras leis que eu cito ao longo do meu voto. Com isso, eu penso que faço uma síntese, senhora presidente, tendo feito a distinção com precedentes desta Corte, no que pertine àqueles casos e naquelas hipóteses em que só através do Poder Legislativo se poderia obter essas informações. Aqui não. Aqui, um cidadão também poderia obter as informações que ele requereu. Se qualquer contribuinte pode examinar e apreciar as contas do município, o que não se dirá de um parlamentar municipal, é um direito imanente desse parlamentar. Mais da sessão plenária da quarta-feira, o plenário do STF decidiu pela validade da norma do Ministério Público que regulamenta as interceptações telefônicas. A resolução estava sendo questionada pela Procuradoria-Geral da República. A decisão do STF de manter a vigência da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que fala sobre o pedido e a utilização de interceptações telefônicas, foi por maioria, 6-5. Votaram pela constitucionalidade da resolução os ministros Luiz Roberto Barroso, relator da ação, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e o decano Celso de Mello. A resolução não trata da imposição de uma linha de atuação ministerial, que poderia violar a independência funcional, mas apenas de uma padronização formal mínima dos pedidos de prorrogação. A própria Constituição atribui esta competência ao Conselho. Na verdade, tudo aquilo que disser respeito à atuação dos membros do Ministério Público está contido também neste poder, nesta linha, né, de descumprimento, não do exercício da atividade finalística, mas no descumprimento ou na forma de cumprimento dos deveres funcionais que ensejariam a possibilidade da aplicação das penalidades. O Conselho Nacional do Ministério Público, visando a uniformização
do proceder administrativo das interceptações telefônicas e, fundando-se na lei, estabeleceu regras que em nada colidem com a lei, convivem perfeitamente com a legislação primária. O poder de investigar em sede penal também compõe a esfera de atribuições institucionais do MP, como anteriormente mencionei, pois esse poder se acha instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o exercício por essa instituição das múltiplas competências que lhe foram direta e expressamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da República. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Para ele, o Conselho não poderia editar a resolução. Acompanharam esse entendimento os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O que o Conselho Nacional do Ministério Público fez na hipótese foi exatamente uma opção, que é uma opção institucional do Ministério Público poder ele realizar diretamente a interceptação. E isso não só é norma processual de investigação, mas fere o artigo 5º, inciso 12, porque lá se estabelece respeito à forma legal. A regra geral é a investigação ser feita pela Polícia Judiciária. O que está essa resolução a impor? Que todo tipo de inquérito terá que ter, numa interceptação telefônica, a interveniência do Ministério Público. Em toda. E isso pode criar obstáculos à investigação policial Brasil afora. O CNMP, que é um órgão de natureza eminentemente administrativa, ao criar, como disse a Procuradoria-Geral da República, requisitos formais de validade para que um membro do Ministério Público possa requerer a quebra do sigilo telefônico, além de desbordar das competências estabelecidas no artigo 130-A da Constituição Federal, vulnera, a meu ver, a mais não poder, para utilizar uma expressão cara ao ministro Marco Aurélio, o princípio da reserva legal e o princípio da jurisdição. Eu não me impressiono, não radicalizaria, em relação à disciplina do CNMP em face dos membros do Ministério Público, nas normas de organização e procedimento. Porque entendo que pode fazê-lo, como entendo que o CNJ pode fazê-lo. Agora, de fato, aqui se trata claramente de reescrever aquilo que está na lei. A norma regimental, a norma de caráter regimental, né, do poder de resolução, está modificando o texto. O ministro Marco Aurélio considerou toda a norma inconstitucional. Mediante uma resolução, foi esse o rótulo que se deu a esse verdadeiro ato normativo abstrato autônomo, mediante uma resolução, se pretendeu como que aditar a lei orgânica do Ministério Público. A última a votar foi a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Ela considerou que não há inconstitucionalidade nas regras do Conselho. Que se tratam de medidas protetivas editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público para evitar eventual nulidade, por exemplo, de processo por violação de normas processuais. E o que se faz é um desdobramento, uma pormenorização do que se contém na lei a partir da atribuição constitucional conferida ao Ministério Público. O comentário a respeito da sessão da quarta-feira logo depois do intervalo. E você vai ver também as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal na sessão plenária da quinta-feira, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Karina, nós vimos no bloco anterior, na sessão plenária da quarta-feira, entre os destaques, a questão da decisão do Supremo pela validade da norma do Ministério Público que regulamenta interceptações telefônicas. Exatamente, Cadu. E na quinta-feira, uma resolução do CNJ que disciplina e informa como deve ser utilizada a interceptação telefônica pelos órgãos do Poder Judiciário também foi julgada na quinta-feira. Havia uma expectativa de que o mesmo entendimento dado na quarta fosse repetido
mas, na verdade, não. Como você diz, né, Cadu? Só que não. Na quarta-feira, a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, questionada pelo Procurador-Geral da República, tratava justamente de critérios para a aplicação da lei da interceptação, tratando-se de um procedimento padrão, como diz o ministro Luiz Fux, para que essas interceptações acontecessem e de que maneira os membros do Ministério Público deveriam se comportar diante desses pedidos. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu que a norma é constitucional, não viola o princípio da independência funcional e nem muito menos o poder regulamentar do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi criado após a emenda 45, assim como o CNJ, que tem um poder meramente regulamentar e não poderia inovar na legislação. Havia um argumento que essas resoluções estariam inovando na legislação e usurpando a competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Mas, nesse caso, a maioria que se formou entendeu que não havia qualquer inconstitucionalidade no caso do Ministério Público, da resolução do Ministério Público que traziam esses procedimentos sobre a interceptação, mas na quinta-feira, ao analisar a resolução do CNJ, os ministros entenderam que um dispositivo da resolução que impedia a prorrogação dessas interceptações durante o plantão judiciário, esse plantão judiciário, ele até foi explicado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade. São aqueles recessos forenses que já são pré-determinados. Por exemplo, o feriado da Semana Santa, então da quarta-feira até o domingo da Semana Santa é recesso forense. No final do ano, do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro, é recesso forense também. No dia 11 de agosto, que é o dia da implantação dos cursos jurídicos no Brasil, dia 8 de dezembro, que é o dia da Justiça, todos esses seriam considerados recessos forenses e, de acordo com a norma do CNJ, nesses recessos não poderia haver a análise pelo juiz de plantão de um pedido de prorrogação das interceptações telefônicas, já que a lei determina que essas interceptações telefônicas elas podem ter um prazo de duração prorrogável por um prazo igual. E essa prorrogação, portanto, de acordo com a resolução, não poderia ser feita dentro desse período de recesso forense. Essa norma foi declarada inconstitucional por ferir a razoabilidade e que haveria também, de uma certa forma, uma violação constitucional. Mas, em relação às outras ações diretas de inconstitucionalidade julgadas na quinta-feira, envolvendo outras duas resoluções, uma do CNJ e do CNMP também, todas elas foram confirmadas a sua constitucionalidade, ADIs julgadas improcedentes. É uma coisa bastante curiosa que acontece muito quando há a interpretação a respeito dos acontecimentos do plenário. Karina, como se diz, é a questão do colegiado, ou seja, as opiniões jurídicas, questões de fato e de direito que incidem naqueles processos e também os detalhes de cada caso. Essa questão, por exemplo, então muita gente interpreta que uma decisão tomada na quarta-feira, um processo semelhante que será julgado na quarta-feira, acha-se que os ministros seguirão por uma determinada linha. Isso pode mudar. Aliás, sobre essa questão Até porque são dois órgãos, perdão, Cadu, te interrompendo, claro, são dois órgãos regulamentares completamente diferentes, né? Um regulamenta a ação dos membros do Ministério Público, que tem uma função considerada na Constituição como função essencial à Justiça, e a atuação dos órgãos do Poder Judiciário, que são os juízes e os tribunais, conforme a própria Constituição determina. Então, são condutas diferentes e regulamentações diferentes, embora o pano de fundo seja todo a interceptação telefônica, mas cada um dentro das suas limitações. Então, e tanto a resolução do CNJ como do CNMP são constitucionais. Apenas a do CNJ, nesse ponto da vedação, é que foi declarada inconstitucional. E por maioria também. E até mesmo a questão da língua portuguesa, da interpretação do texto do ato do Conselho Nacional de Justiça, foi algo que foi levado em consideração, como vamos ver, inclusive, na interpretação e no voto que foi dado pela ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Então, vamos para a sessão plenária da quinta-feira. Portanto, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o trecho de resolução do Conselho Nacional de Justiça que impedia prorrogar prazo de interceptações telefônicas durante plantões e recessos no Poder Judiciário. Os ministros do STF julgaram a ação da Procuradoria-Geral da República contra uma resolução de 2008 do Conselho Nacional de Justiça. Ela estabelece regras para as interceptações telefônicas e sistemas de informática e telemática em órgãos do Poder Judiciário. O relator, ministro Edson Fachin, disse que não há inconstitucionalidade na resolução do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça é órgão que não possui natureza jurisdicional,
não desborda dos limites de sua atuação quando disciplina as obrigações que incumbem aos agentes do Poder Judiciário nas rotinas e trâmites cartoriais de pedidos de interceptação telefônica. Para o ministro Alexandre de Moraes, 2 dispositivos da resolução são inconstitucionais, como o trecho que diz que não será admitido prorrogar interceptações telefônicas durante plantões do Judiciário. No caso específico, entendo impossível a limitação que o parágrafo 1º do artigo 13 da resolução faz à própria atividade jurisdicional. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Gilmar Mendes acompanharam o relator. É inequívoco que a questão se reduz ao tema da prorrogação e claramente não vedou que ela ocorresse. Mas, diante da necessidade de controle, e claro, havia realmente a preocupação, se eu tivesse mais tempo, até rememoraria casos em que se encetava ou se iniciava a interceptação em plantão. Quer dizer, o que não era também razoável. Quer dizer, o tipo de manipulação da própria distribuição. É um pouco o que se queria evitar nesse contexto. Os ministros Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, o decano Celso de Mello e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, acompanharam a divergência apenas no ponto que fala das prorrogações durante os plantões judiciários. Mesmo durante o recesso, seria possível a prorrogação das interceptações. Mas é que a norma diz não será não autorizado. É muito taxativa, então não há espaço para interpretação conforme. Então eu vou acompanhar o ministro Alexandre de Moraes neste aspecto e também o ministro Fux. Eu tenho assim, um receio de que, eventualmente, esse dispositivo possa conduzir a uma passividade do juiz de plantão diante de um pedido de interceptação telefônica. Eu, parcialmente, vou acompanhar o ministro Alexandre de Moraes nessa questão. Dentro das atribuições do CNJ, que não lhe cabe nenhuma competência cujo exercício seja capaz de interferir no desempenho da função típica do judiciário, que é a função jurisdicional. O ministro Marco Aurélio considerou que toda a resolução viola a Constituição. É uma seara da União de legislar sobre direito civil, de legislar sobre processo civil, de legislar sobre processo penal. No início da sessão plenária, por unanimidade, os ministros também decidiram que não podem ser divulgadas informações obtidas em comissões parlamentares de inquérito por meio de quebra de sigilos bancário, telefônico e fiscal. O caso foi analisado em um mandado de segurança contra a publicação no site do Senado Federal em 2006 de dados da CPMI dos Correios. O relator foi o ministro Marco Aurélio. O presidente do Senado não seria a autoridade coatora, mas o é, já que a responsabilidade maior quanto à parte administrativa do Senado é dele. O pano de fundo, sigilo, dados bancários, telefônicos e também fiscal, divulgação, o afastamento do sigilo por uma comissão, né, do Senado e divulgação na internet. A quebra do sigilo, evidentemente, não elide o dever de preservar a informação sobre o sigilo, salvo se ela constar do relatório final. Na segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira, os ministros começaram julgando uma ação da Associação Nacional dos Analistas Técnicos e Auxiliares do Poder Judiciário e do Ministério Público. A entidade disse que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, não poderia ter estipulado prazo mínimo de 36 meses como requisito para a redistribuição de cargos efetivos. A relatora foi a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Para ela, não há inconstitucionalidade na regra e disse que a redistribuição antes desse prazo prejudicaria a administração pública. Esse foi o entendimento da maioria. O ministro Marco Aurélio foi o único a divergir. Vamos rever. A competência do Conselho Nacional de Justiça, para mim, como também a competência do Conselho Nacional do Ministério Público, é simplesmente administrativa. E o Conselho não se limitou a regulamentar
a certa matéria. Um concursado entra, ele tem que cumprir 36 meses para ser avaliado. Ora, se ele nem foi avaliado no órgão de origem, como é que ele já está fazendo a redistribuição dos cargos? Então, não é aleatório, nem ato de voluntarismo, mas é a coerência com a regra específica e constante da Constituição da República. Bem, Karina, encontro marcado na próxima semana com nossos amigos da TV Justiça, com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, Cadu. Na próxima quarta e quinta, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui, na TV Justiça.